No coração da pequena vila de Monte Moro Velho, no centro de Portugal, vivia Sofia, uma jovem de 16 anos com olhos castanhos profundos e cabelos ondulados que caíam como uma cascata sobre os ombros. Sofia morava com os seus 3 irmãos, Tiago, o mais novo, e Ricardo e Paulo, os mais velhos. A mãe, Helena, trabalhava arduamente numa pastelaria na vila vizinha, enquanto o pai, Antônio, era um engenheiro que passava a maior parte do ano em Angola, regressando apenas por breves períodos. Helena esforçava-se para manter a casa em ordem e garantir o sustento da família, mas o que se passava dentro das paredes daquela casa era um segredo que ninguém ousava contar. Sofia vestia-se com simplicidade, mas havia uma elegância natural em seus gestos. Naquele dia, usava um vestido de algodão azul claro, justo na cintura e que lhe tocava ligeiramente os joelhos, acompanhado por uns sapatinhos de couro castanho que já tinham visto melhores dias. No pescoço, um colar delicado com um pequeno medalhão que a avó lhe dera, um toque de ternura no meio das responsabilidades que carregava. Apesar da juventude, ela já tinha uma postura madura, quase adulta demais para sua idade. A rotina da casa era dura. Com a mãe a trabalhar fora e o pai ausente, Sofia assumia as tarefas domésticas, cozinhava, limpava e cuidava dos irmãos. Helena, por sua vez, justificava-se dizendo que precisava trabalhar para garantir o futuro dos filhos, embora o dinheiro do marido, enviado regularmente, fosse suficiente para cobrir todas as despesas. Helena parecia mais preocupada em poupar do que em ver o que se passava realmente em casa. O ambiente familiar era peculiar. Quando Antônio regressava, havia um brilho diferente em Helena. Ela cuidava mais de si mesma, usava perfumes caros e roupas que deixavam à mostra as suas curvas de forma provocante, como se quisesse mostrar o quanto ainda era desejada. Sofia e os irmãos observavam esta transformação com uma mistura de curiosidade e desconforto, sem entenderem completamente o que se passava, mas sentindo a tensão no ar. As brincadeiras entre os pais tornavam-se mais íntimas, e os irmãos, mesmo sem querer, começavam a perceber coisas que não deveriam. Um dia, enquanto a mãe estava a trabalhar, Sofia notou um olhar estranho vindo de Ricardo. Ele tinha 19 anos, olhos escuros e um sorriso que podia ser tanto encantador quanto perturbador. Normalmente reservado, naquele dia parecia diferente, fixando-se nela com uma intensidade desconcertante e sussurrando palavras que não eram costumeiras entre irmãos. Sofia fingiu não notar, tentando manter a normalidade, mas o desconforto crescia dentro dela como uma sombra silenciosa. Quando Helena chegou à casa, Sofia sentiu-se presa entre o silêncio e a necessidade de contar o que se passava. Tentou falar, mas a mãe reagiu de forma surpreendentemente fria, questionando Ricardo com uma calma perturbadora. Por que falaste assim com a tua irmã? Como te atreves a olhar para ela desse jeito? Ricardo respondeu com uma mentira pouco convincente, mas a mãe parecia já ter decidido ignorar o assunto, dizendo apenas para não repetir aquilo. O dia seguinte trouxe a mesma rotina, e Sofia sentia-se cada vez mais sozinha no meio daquela tempestade silenciosa. Com o passar do tempo, os irmãos começaram a comportar-se de maneira ainda mais estranha, trazendo amigas para casa, prometendo casamentos e futuros brilhantes que nunca se concretizavam. Sofia via tudo de perto, sem poder fazer nada, enquanto a mãe continuava a trabalhar, alheia ao que acontecia na sua ausência. A situação piorou quando Sofia percebeu que não era a única a sofrer com os olhares e palavras de Ricardo. As outras raparigas que ele trazia para casa desapareciam uma a uma, deixando apenas promessas vazias e corações partidos. Sofia sentia o peso da culpa, como se fosse responsável por proteger as outras, mas não sabia como. Numa noite particularmente fria de inverno, quando a casa estava silenciosa e o vento uivava lá fora, Sofia viu-se numa encruzilhada que mudaria para sempre a sua vida e a dos seus irmãos. Sabia que precisava de ajuda, mas também sabia que o segredo que a sua mãe escondia era mais profundo do que tudo aquilo. Enquanto tentava dormir, um ruído vindo do quarto de Ricardo fez-lhe arrepiar a pele. A porta entreaberta deixava escapar uma luz tênue e um sussurro que não era de irmão para irmã. Era um mistério perigoso, um segredo sombrio que Sofia estava determinada a desvendar, custasse o que custasse. E assim, naquela casa em Monte Moro Velho, onde os sorrisos escondiam mentiras e o silêncio gritava verdades, começava uma história de dor, coragem e, quem sabe, redenção. Mas o que Sofia ainda não sabia era que o maior perigo estava mesmo à espreita, bem dentro de casa, pronto para destruir tudo o que ela amava. Nos dias que se seguiram, Sofia sentiu o peso do silêncio aumentar dentro daquela casa de Monte Moro Velho, uma vila onde as ruas estreitas e as casas caiadas de branco escondiam histórias que ninguém queria contar. O sol de inverno entrava tímido pelas janelas, iluminando a poeira que dançava no ar,
enquanto ela caminhava pela cozinha, com os pés descalços sobre o chão frio de azulejos, tentando manter a normalidade que já não existia. Naquela manhã, Sofia vestia uma saia plissada de tecido leve, numa tonalidade vinho que contrastava com a camisola de malha bege que lhe cobria os ombros. Os seus cabelos, normalmente soltos, estavam presos num rabo de cavalo desarrumado, como se refletissem o caos interior. Nos pés, uns sapatinhos de veludo preto, gastos nas pontas, e no pulso um bracelete de prata simples, herança da avó paterna, que lhe dava um estranho conforto. Ricardo, o irmão mais velho, apareceu na cozinha com um ar descontraído, como se nada acontecesse. Usava uma camisa azul clara, a meio desabotoada no colarinho, e uns jeans justos que realçavam as suas pernas longas. Sorriu para Sofia com aquela confiança que sempre lhe despertava um misto de admiração e receio. Então, Sofia, já pensaste em arranjar um namorado? Não podes estar sempre a cuidar dos teus irmãos, sabes? Vais acabar por ficar sozinha e a falar com as paredes, disse ele, com um tom brincalhão. Mas os olhos não acompanhavam o sorriso. Sofia engoliu em seco, sentindo o nó na garganta apertar. Tentou responder com um sorriso, mas a voz saiu trêmula. Não, Ricardo, ainda tenho muito que fazer. Além disso, não é assim tão fácil arranjar namorado por aqui. E tu, não devias ajudar mais em casa? Ricardo riu, inclinando-se contra a bancada, como se a casa fosse dele. Ah, Sofia, tu és sempre a tu seria. Devia relaxar-me. O que ele não dizia, e que Sofia começava a perceber, era que aquela brincadeira tinha camadas perigosas, que ninguém queria admitir. Naquela tarde, Helena chegou em casa mais tarde do que o costume. Vestia uma blusa vermelha de seda que lhe realçava o decote, uma saia lápis preta que acentuava as suas curvas perfeitas, e uns saltos altos que faziam um som ritmado no chão de madeira. O perfume intenso, uma mistura de jasmim e baunilha, preenchia o ar, revelando uma mulher que ainda sabia usar a sua feminilidade como arma, mesmo num ambiente tão carregado. Sofia tentou não olhar diretamente para ela, mas não conseguiu evitar o olhar da mãe, que parecia desligado, quase ausente. Helena largou a mala numa cadeira, suspirou e sentou-se, aliviada por estar em casa, mas com a tensão dos dias a pesar-lhe nas costas. Como correu o dia, miúda? Perguntou Helena, sem se dirigir diretamente a Sofia, mas olhando para a cozinha onde os irmãos já se preparavam para o jantar. Sofia hesitou, o desejo de falar a verdade lutando contra o medo das consequências. Antes que pudesse responder, ouviu passos na escada e o som da porta do quarto de Ricardo a fechar-se com força. Naquela noite, enquanto a casa mergulhava na escuridão, Sofia ficou acordada, ouvindo os sussurros que pareciam vir do quarto do irmão. Decidiu aproximar-se, o coração acelerado, os dedos trêmulos a tocarem a maçaneta fria. Por um momento, hesitou, mas a curiosidade e o medo venceram. Espiou para dentro e viu uma cena que a fez recuar, o rosto pálido iluminado apenas por um candeeiro de mesa. Ricardo estava sentado ao lado de uma rapariga, uma jovem com roupas justas e cabelo loiro solto, que ria nervosamente enquanto ele falava com uma intensidade que incomodava Sofia. Ela fechou a porta suavemente, sentindo o peso de um segredo que não podia mais guardar. A dúvida instalou-se como uma sombra que crescia a cada dia, e a jovem percebeu que estava numa teia da qual seria difícil escapar. No silêncio da noite, uma ideia começou a ganhar forma na mente de Sofia. Precisava de provas, precisava entender o que se passava para poder proteger a família. Mas, para isso, teria de enfrentar não só os irmãos, mas também a mãe, que parecia ter decidido fechar os olhos. Aquela casa, que antes era um refúgio, começava a transformar-se num labirinto de segredos e mentiras, onde cada passo podia ser um erro fatal. E Sofia sabia que, se quisesse salvar a sua própria inocência, teria de se tornar mais forte do que nunca. Enquanto as estrelas brilhavam lá fora, indiferentes ao drama humano que se desenrolava dentro das paredes de Monte Moro Velho, Sofia preparava-se para o que viria a seguir. Uma batalha silenciosa que prometia revelar verdades dolorosas e mudar para sempre o destino daquela família. Mas, mal sabia ela, havia alguém a observar, nas sombras, um segredo ainda mais obscuro, pronto para emergir. E abalar tudo aquilo em que acreditava. Nas manhãs frias da primavera em Monte Moro Velho, o ar trazia um aroma fresco de jasmim e terra molhada, mas dentro daquela casa silenciosa, o clima era de tensão e segredos sufocantes. Sofia, cada vez mais consciente do que se passava à sua volta, sentia-se como uma prisioneira invisível, obrigada a desempenhar o papel de filha obediente enquanto escondia um turbilhão de emoções. Naquela manhã em particular, ela escolheu cuidadosamente o seu vestuário, como quem prepara uma armadura para enfrentar o mundo.
Vestia um vestido de linho branco, simples mas elegante, que lhe caía até as coxas, revelando pernas longas e finas. Os sapatos eram sandálias de couro castanho com tiras delicadas, e um anel de prata com um pequeno topázio azul adornava o seu dedo médio, um presente da tia que lhe dava força quando tudo parecia desmoronar. O cabelo estava solto, com ondas suaves que brincavam ao vento quando ela caminhava até a janela da cozinha, olhando as ruas da vila e imaginando uma vida diferente. Ricardo apareceu na cozinha, com um sorriso fácil e uma camisa de linho azul, aberta no colarinho, que deixava entrever um peito bronzeado pelo sol do Alentejo, onde passará o último verão com amigos. Havia algo no seu olhar que fazia Sofia encolher-se por dentro, uma mistura de charme e perigo, como um lobo disfarçado de cordeiro. Está um dia lindo para sair a passear, miúda. Que tal deixares de lado essas tarefas e vires comigo dar um passeio pelo rio? Sugeriu ele, com um tom descontraído, mas a sombra da sua intenção pairava no ar. Sofia hesitou, sabendo que um simples passeio com Ricardo podia significar muito mais do que ele dizia. Mas a necessidade de respirar um pouco de liberdade falou mais alto. Só se for rápido, Ricardo. Ainda tenho de ajudar a mãe com o jantar, respondeu, tentando parecer firme. Enquanto caminhavam pelas margens do rio Mondego, o sol filtrava-se pelas folhas das árvores, criando manchas douradas que dançavam no chão. Ricardo falava sobre os seus planos para a universidade, os sonhos de uma vida melhor, mas Sofia notava as pausas, os olhares demorados e as palavras que não eram ditas. De repente, Ricardo parou, virou-se para ela e disse com um sorriso malicioso: Sabes, Sofia, se fosses um livro, eu não conseguiria parar de ler-te. Tens tantas páginas por descobrir. Ele aproximou-se, quase tocando-lhe o braço. Sofia sentiu um arrepio, misto de medo e confusão. Ricardo, para, isto não está certo, murmurou, afastando-se ligeiramente. Ele riu, um som profundo e provocador. Relaxa, só estou a brincar. Mas devias mesmo começar a divertir-te mais. A vida não é só trabalho e responsabilidades, sabes? Ao regressarem à casa, Sofia encontrou a mãe, Helena, a preparar o jantar na cozinha. Helena usava um vestido vermelho vivo, justo ao corpo, que deixava à mostra as suas costas largas e um decote insinuante. Os seus saltos altos ecoavam pela casa, enquanto ela mexia a panela com uma leveza que escondia o cansaço. Então, miúda, como correu o passeio? Perguntou Helena, com um olhar perspicaz que parecia medir cada palavra de Sofia. Foi bom, mãe. Ricardo estava bem, respondeu Sofia, tentando esconder a inquietação. Helena sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. É importante que vocês se apoiem uns aos outros, especialmente com o pai tão longe. Naquela noite, enquanto a vila adormecia sob um céu estrelado, Sofia sentou-se no seu quarto, rodeada pelos poucos livros que tinha e pela luz suave de um candeeiro de mesa. Sentia-se presa num labirinto de emoções conflitantes. Amor, medo, revolta e uma vontade crescente de descobrir a verdade. De repente, o som do telemóvel vibrou na mesa. Era uma mensagem anônima. Cuidado com quem confias. Nem tudo é o que parece em Montemor. O coração de Sofia disparou. Quem seria? O que ela devia temer mais? O que via dentro de casa ou o que se escondia fora dela? A resposta estava prestes a vir, mas ainda era um mistério envolto em sombras. Enquanto a noite se aprofundava, uma sensação de que algo maior e mais sombrio estava prestes a emergir invadiu a mente de Sofia, preparando-a para enfrentar o que quer que fosse, mesmo que isso significasse desmoronar o mundo que conhecia. A luz da manhã mal iluminava as ruas estreitas de Montemor Velho quando Sofia despertou, o rosto molhado pelas lágrimas que haviam caído durante a noite. O peso da mensagem anônima ainda lhe apertava o peito como uma mão invisível, e o silêncio dentro de casa parecia agora mais ameaçador. O vestido azul claro que escolhera para o dia anterior estava amarrotado na cadeira, testemunha muda do seu desassossego. Vestiu-se com um casaco quente de lã, simples e prático, e calçou umas botas de couro castanho, gastas pelo uso diário. O cabelo estava preso num coque desleixado, alguns fios soltos caíam-lhe sobre o rosto, conferindo-lhe um ar ainda mais vulnerável. Ao olhar-se no espelho, viu nos seus próprios olhos a inquietação e a determinação que começavam a nascer. Na cozinha, Helena preparava o pequeno almoço com a habitual eficiência. Usava uma blusa branca de seda, que realçava as suas formas, e uma saia preta justa que lhe conferia uma postura imponente. O cheiro do café fresco misturava-se com o aroma dos pastéis de nata que tinha acabado de tirar do forno. Bom dia, miúda. Dormiste bem? Perguntou Helena, sem olhar diretamente para Sofia. Mais ou menos, mãe, respondeu Sofia,
tentando manter a voz firme. Antes que a conversa pudesse continuar, ouviu-se a voz de Tiago, o irmão mais novo, a chamar do corredor. Sofia, vens ver isto? Sofia seguiu até a sala, onde Tiago mostrava-lhe um envelope que encontrara na caixa do correio, sem remetente. Com mãos trêmulas, abriu o papel e retirou uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo, que mostrava os seus pais jovens, sorridentes, junto a um homem desconhecido. No verso, uma frase escrita à mão. Nem tudo o que parece é verdade. O silêncio caiu pesado na sala. Sofia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Quem seria aquele homem? E que segredos esconderia a sua família? Decidida a encontrar respostas, Sofia decidiu que tinha de falar com a avó materna, Dona Amélia, que vivia numa aldeia próxima, conhecida pelas suas tradições e pelo cheiro a lenha que queimava nas lareiras. Dona Amélia era uma mulher de cabelos brancos como a neve, olhos azuis penetrantes e uma força interior que inspirava respeito. Sofia vestiu um casaco de lã grosso e calçou as botas antes de partir a pé, sentindo o frio matinal a cortar-lhe a pele. Enquanto caminhava pelas ruas da vila, notava os olhares curiosos dos vizinhos, mas ninguém parava para falar. Montemor parecia guardar os seus segredos com a mesma tenacidade que os seus habitantes. Chegando à casa da avó, um sobrado antigo com paredes de pedra e janelas com cortinas de renda, Sofia sentiu um misto de conforto e apreensão. Dona Amélia recebeu-a com um abraço apertado, o cheiro a alfazema e camomila a envolver tudo. Depois de escutar a história e mostrar a fotografia, a avó ficou pensativa, os olhos a perderem-se no passado. Há coisas que o tempo tenta esconder, minha filha, mas que às vezes voltam para nos lembrar que não podemos fugir às nossas raízes, disse com voz grave. Antes que pudesse continuar, um barulho vindo da cozinha interrompeu o momento. Era a voz de Helena, que chegava para o almoço, com um sorriso falso e os olhos que escondiam tempestades. Sofia percebeu que, mesmo com a ajuda da avó, a verdade seria um caminho cheio de obstáculos e que a sua luta estava apenas a começar. O mistério que envolvia a sua família era mais profundo do que imaginava, e o preço de descobrir a verdade poderia ser alto demais. Enquanto o sol se punha sobre as colinas de Monte Moro Velho, uma sombra movia-se silenciosamente nas ruas, observando cada passo de Sofia, pronta para agir quando menos esperasse. O jogo começava, e ninguém sairia ileso. A noite descia lentamente sobre Monte Moro Velho, envolvendo a vila numa penumbra que parecia esconder segredos milenares entre as paredes caiadas das casas e as ruelas de pedra desgastada. Sofia regressava da casa da avó Dona Amélia, o coração pesado e a mente a fervilhar com as novas perguntas que agora a atormentavam. A fotografia antiga, com aquele homem desconhecido, parecia um enigma indecifrável, uma peça solta num quebra-cabeça que ameaçava desmoronar toda a sua vida. Sofia vestia uma blusa de malha fina cor de creme, que lhe moldava delicadamente o tronco, e uma saia de ganga escura, justa e curta o suficiente para revelar umas pernas longas e elegantes, cobertas por meias finas pretas. Nos pés, calçavam os botins de salto médio que a faziam sentir-se mais segura, quase adulta. O cabelo, agora solto, caía em ondas suaves pelos ombros, e um colar com um pequeno pendente em forma de cruz descansava no seu peito, um amuleto contra as incertezas. Ao entrar em casa, a quietude era quase palpável. Helena estava sentada na sala, com um copo de vinho tinto na mão, o vestido vermelho vivo contrastando com a luz tênue do candeeiro. Os olhos da mãe, normalmente tão controlados, agora pareciam esconder uma tempestade silenciosa. Chegaste tarde, Sofia. A avó foi generosa com o tempo? Perguntou Helena, a voz aveludada, mas com uma ponta de desconfiança. Sofia hesitou, olhando para o copo de vinho na mão da mãe, como se fosse um sinal de tudo o que estava por vir. Falei com ela, e encontrei uma fotografia. Há coisas que preciso de saber, mãe, disse, tentando manter o tom firme. Helena sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos, e levantou-se lentamente, os saltos altos a ecoarem pela sala. Algumas verdades são perigosas demais para serem reveladas, Sofia. Talvez estejas a procurar onde não deves, avisou, aproximando-se. Antes que Sofia pudesse responder, a porta da frente rangeu, e Ricardo entrou, o olhar sombrio e a postura arrogante. Vestia uma camisola preta de gola alta e calças de tecido escuro, o cabelo castanho escuro desalinhado, dando-lhe um ar rebelde que contrastava com a formalidade da mãe. Vocês não deviam estar a discutir onde todos possam ouvir, disse Ricardo, a voz baixa mas firme. O ambiente ficou pesado, cada palavra carregada de tensão. Sofia sentia-se encurralada, mas a determinação que crescia dentro dela impediria que recuasse. Eu só quero respostas, afirmou, olhando diretamente para o irmão. O que está a acontecer nesta casa? O que estão a esconder de mim?
Ricardo deu um passo à frente, os olhos a brilhar com uma mistura inquietante de raiva e algo mais obscuro. Às vezes, Sofia, a ignorância é uma bênção. Vais perceber isso, mais cedo ou mais tarde. Antes que a situação pudesse escalar, um estrondo vindo do andar de cima fez com que todos se calassem. Era o som de algo a cair, seguido de um silêncio inquietante. Sofia olhou para a mãe, que parecia tão assustada quanto ela. Sem hesitar, subiu as escadas rapidamente, seguida por Ricardo e Helena. No corredor do segundo andar, encontraram Tiago, o irmão mais novo, de pé ao lado de um vaso partido, os olhos arregalados e a respiração acelerada. O que aconteceu, Tiago? Perguntou Sofia, com a voz suave. Ouvi vozes no sótão, e depois o vaso caiu, respondeu ele, ainda a tentar recuperar o fôlego. O sótão era um espaço antigo, cheio de caixas empoeiradas e memórias esquecidas. Sofia sentiu uma mistura de medo e curiosidade ao abrir a porta rangente. Lá dentro, um baú velho estava aberto, revelando papéis amarelados e objetos que pareciam contar histórias de outras vidas. Entre os documentos, Sofia encontrou uma carta endereçada a Antônio, o pai, escrita com uma caligrafia elegante mas urgente. As palavras falavam de traições, mentiras e promessas quebradas, revelando uma rede de segredos que ultrapassavam a sua imaginação. Enquanto lia, sentiu que o chão desaparecia sob os pés. O passado da família, tão cuidadosamente escondido, começava a emergir, ameaçando destruir tudo o que conhecia. E no silêncio do sótão, uma sombra movia-se, invisível, observando cada movimento, pronta para agir quando ninguém esperasse. O mistério de Monte Moro Velho aprofundava-se, e Sofia sabia que, para sobreviver, teria de enfrentar não só os fantasmas do passado, mas também os perigos que espreitavam no presente.